Tipos de instalações de equinos. A criação de cavalos depende exclusivamente da qualidade das instalações utilizadas. Essas instalações devem ser construídas no sentido norte-sul, respeitando a latitude do local para a construção de beiral dimensionado para permitir insolação na cocheira. Também é essencial que apresente o maior conforto para o animal possível, sendo ideal o contato visual entre outros animais. Também deve dispor de instalações específicas para confinamento, como baias e boxes. O lugar deve ser alto, se possível, livre dos ventos frios, protegidos por árvores e outras variações climáticas. É ideal também que permaneça a maior parte do tempo em ambientes externos, de preferência com cavalos dos mesmos grupos sociais. As baias, onde os cavalos são tratados e cuidados, devem medir de 3 a 4 metros quadrados, ou 12 metros. A porta deve ter 2,20 de altura por 1,40 de largura. Também deve conter janelas, coxos, bebedouros com 80 centímetros de altura e 20 centímetros de profundidade. E temos vários tipos de baias, como baia de madeira, alvenaria, galpões e baias individuais. Aí mostra a fotinha das baias, as janelas, os sentidos dela, norte-sul. Pode passar. As baias de alvenaria. É considerado um dos melhores tipos de baia, deve ser bem ventiladas, e o contato visual entre outros animais, tanto laterais como um de frente para o outro. Tem que ser seguro e resistente, porque às vezes o cavalo pode querer brigar com o outro, né? Então ele tem que conter bem o animal ali. E precisar de pouca manutenção ou quase nenhuma. Então tem que ser uma coisa bem firme, para não ter que estar mudando o portão, essas coisas também, para não irritar os animais por conta dos barulhos. Próximo. As baias em galpão é a forma mais econômica de baia. Tem uma estrutura metálica ou com paredes de alvenaria ou de madeira. As divisões podem ser em alvenaria, madeira ou barras de ferros. Elas são bem ventiladas e têm ótimo contato visual entre os animais. As baias de madeira é o tipo de baia rústica e econômica. Podem ser feitas de tábuas de madeira, varas de eucalipto ou constaneiras de eucalipto. Precisa de maior manutenção, porque o cavalo pode roer essa madeira. As baias individual, chamado de brete ou lanchonete, é apenas para um animal e é somente para a refeição. Deve ter o tamanho adequado do animal e tem o controle de ingestão de alimentação. Comedouro. O comedouro é utilizado para receber e reter a ração ou capim. Pode ser de alvenaria, madeira, plástico ou fibra. Não pode possuir cantos para facilitar a limpeza. Deve ficar a 80 centímetros do chão em alguns dos cantos da baia, do outro oposto ao portão. Tendo 20 centímetros de profundidade, 60 centímetros de comprimento e 34 centímetros de largura. E tem também que ter lugar para o feno, um local para o feno, né? O feno pode ser colocado em uma feneira ou manjedoura, que pode ser de ferro ou madeira, ou em rede, a 60 centímetros do chão. Aí tem as fotinhas, né, mostrando os dois tipos que eu falei, né, de comedouro, os três, né. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o bebedouro. O bebedouro,
As necessidades variam com o clima, raça e trabalho. Devem ser fresco, fresca e limpo. Nas baias devem ser bebedouros automáticos, com boia. Deve estar na parede oposta à porta. O consumo de água de 25 a 70 litros por dia. Podem ser de fibra, alvenaria ou plástico. Agora eu vou falar sobre o piso. O piso pode ser de terra, pode ser de areia, concreto, borracha ou a própria cama. Deve apresentar uma declividade no máximo 2% e a inclinação deve estar no sentido da porta. Hoje eu visitei uma hípica em que o piso ele era de terra e tinha cama em cima, que era de serragem. A proprietária disse que muito bom esse modo de terra, porque se acontecer de a serragem encharcar alguma coisa, a terra ela também tem a função de absorver, né? O piso que usa borracha, placas de borracha antiderrapante. A lavagem deve ser feita diariamente, porém é menos natural. De concreto. É mais durável e mais fácil de limpar. E proporciona a correta declividade, porque quando se vai fazer o concreto, o piso, já coloca no nível, então já coloca sentido para a água escoar. Porém, é menos desejável, porque é mais escorregadio e também é mais frio. Também pode ser piso de areia, muito utilizada, pode ser usado como cama ou apenas o piso, oferece uma drenagem mais frequente e também deve ser limpa diariamente. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre as camas, né? A cama é um elemento tão fundamental quanto a própria comida, quanto a própria alimentação, exigindo uma atenção e cuidados diários, sendo assim, limpas diariamente. A cama deve ser escolhida baseando-se não só na atividade em que o animal desenvolve, mas deve ser baseada em cima da fisiologia de trabalho, disponibilidade regional, custos e sua qualidade. Os materiais mais comuns são a maravalha, tá? Que ela é bem similar a uma serragem ou raspas de madeira, né? Absorvem bem a urina, é de muito fácil manejo e uma das melhores camas para equinos, justamente por causa do e facilidades de manuseio. A única desvantagem é que a sua má utilização, causando desperdício, pode encarecer esse tipo de cama. Já o feno, que é um outro tipo de cama, ela é utilizado, né? No caso, ela é feita por fenos que não são aptos à alimentação. Nesse tipo de cama, é preciso abrir os fardos de feno ao sol para secar, e a desvantagem é ter uma curta duração. Já a palha de arroz é muito utilizada também, é inconveniente de alguns equinos comerem, então também é uma desvantagem no caso da utilização dela. A sua vantagem é de fácil acesso para limpeza e ela é bem similar ao bagaço de cama. Agora eu irei falar sobre os piquetes e pastagens. Os cavalos devem permanecer a maior parte do tempo em ambiente externo e com outros cavalos do mesmo grupo. Bom, recomenda-se que cavalos em grupo sejam mantidos em áreas de 2.000 metros a 4.000 metros quadrados por cavalo. Os pastos devem ter de 0,4 hectare ou 1 acre, que equivale a aproximadamente meio campo de futebol por cavalo, com pastagens suficientes para o ano todo. Mas em tempos bons, né, com pastagens bem manejadas e água à vontade, pode ter até 4 cavalos por hectare, que é um pouco maior que um campo de futebol. Nos piquetes e pastagens também são encontradas alguns tipos de cerca,
Por exemplo, temos a cerca de arame liso. Ela é ideal para que não haja acidentes para os animais, que eles não se machuquem. E também tem que ter cuidado com as crinas ao enfiar a cabeça entre os fios. Não tem eletricidade, né? E os palanques têm que ficar a cada 3 metros ou 10 metros com balacrim de madeira. Tem que ter uma altura de 1,20 a 1,40 dependendo da raça. E tem que ter de 3 a 4 fios, com altura mínima de 60 centímetros do chão. Também temos a cerca de régua de madeira. Ela é a mais desejada e utilizada. Além de conter uma beleza visual e também é muito segura. E a madeira é de boa qualidade. Tem que ter 2 ou 3 réguas com palanques a cada 2,5 a 3 metros. A régua mais baixa fica a uns 50 centímetros do solo. E a altura média tem que estar em 1,20 a 1,40 de altura. Redondel é onde os cavalos fazem exercício, onde eles ficam girando para fazer o exercício. Ele tem uma dimensão de 12 a 35 metros de diâmetro, cercado de madeira ou ferro, compactar o piso no mínimo 1 metro de profundidade e os cuidados em períodos chuvosos. E a areia é o mais adequado para o piso. Bom, já as piscinas, elas são utilizadas, né, para hidroterapia e podem variar de acordo com as necessidades de cada local. No entanto, recomenda-se que tenha uma rampa de acesso para uma descida gradual e piso antiderrapante para maior segurança. Algumas instalações utilizam uma profundidade de 3 a 4,5 metros e a temperatura da água deve girar em torno de 19 graus Celsius. Essa temperatura, ela permite que os músculos dos animais, os músculos do cavalo, permaneçam relaxados e também o seu corpo pode liberar o calor em excesso. A água da piscina deve ser completamente filtrada. Essa filtragem deve girar, gente, desculpa. Essa filtragem deve girar de 3 a 6 vezes por dia e é recomendável que o animal seja lavado antes e depois da natação para eliminar sujeiras e produtos químicos.